PAN, Programa de Apoio a Atores Não Estatais. Em Angola, desde agosto de 2007, o PAN tem-se mostrado como um parceiro válido do governo angolano, pois em parceria com diferentes organizações, sejam nacionais ou internacionais, tem vindo a desenvolver ações tendentes à melhoria e bem-estar das populações no combate à fome e à pobreza, através do reforço à cidadania, acesso à informação e ao diálogo. De recordar que o referido programa surgiu no âmbito dos Acordos de Cotonou, sendo um projeto do governo angolano pelo Ministério do Plano, financiado pela União Europeia e agrega no seu seio a cooperação entre os novos atores não estatais. No âmbito das suas atribuições, coopera com várias associações nos mais variados domínios, quer seja na manutenção, formação, seminários, workshops e conferências, entre outros, visando dotar as associações de ferramentas necessárias para o seu trabalho. Tivemos 3 dias de formação, muita coisa que estava só assim em dúvida, mas a partir dessa seminário as pessoas estão bem direcionadas. Essa formação é muito importante. Técnicas de comunicação ensina-nos a lidar com jornalistas, com a mídia, ensina-nos a lidar com os líderes comunitários, ensina-nos a lidar com os doadores, ensina-nos a lidar com o governo local. Tem muita coisa que eu não sabia em comunicação e tecnologia e nesse seminário aprendi. Para o bem-estar da criança, vamos juntos! Este seminário visa trabalhar com os parceiros para a elaboração de projetos de monitoria e avaliação das recomendações dirigidas ao Estado angolano no âmbito do mecanismo de avaliação periódica universal que se realizou em fevereiro deste ano em Genebra. Portanto, foram dirigidas várias recomendações ao Estado angolano, nomeadamente na área da liberdade de imprensa, na área dos direitos das mulheres, os direitos das crianças, na área do acesso à justiça, na área da educação. E então, estas organizações que aqui estão são organizações que trabalham nestas áreas e elas agora estão a trabalhar na elaboração de um projeto de acompanhamento destas recomendações. Há um interesse mesmo da parte das instituições públicas de Angola em cooperarem com o Alto Comissariado. É um seminário importante, na medida que estamos a elaborar um projeto conjunto, que normalmente cada organização elabora o seu projeto, e este é uma forma boa em que todos participam, dão o seu contributo para que realmente o projeto possa ser aprovado. Todos os projetos aqui abordados giram à volta da maximização do espaço público, da esfera pública, aquela esfera de interseção onde se cruzam atores, tanto governamentais e não governamentais, e o que eu espero é que o governo seja cada vez mais aberto para solicitações e as demandas da própria sociedade civil,
para que se maximize o diálogo em torno do interesse comum ao serviço do cidadão. É a segunda formação que eu participo e de todas as formações que eu participei foram todas importantes, porque a primeira foi como elaborar um projeto, coisa que eu nunca soube. Aprendi naquele momento como está a trabalhar com a comunidade e elaborar esses. E hoje que está-se a tratar da revisão periódica dos direitos humanos, um plano para nós criarmos essa realização. Há várias expectativas à volta dessas formações. Esperamos que este apoio do PAM e do programa do governo seja um facto e que dê a sua continuidade para o desenvolvimento das instituições da sociedade civil angolana. Nós parabenizamos o PAN e gostaríamos que houvesse extensão, desse programa, no sentido do PAN se estender não só aqui em Luanda, mas em todas as províncias e conhecer a realidade da própria Angola, porque a realidade de Luanda é diferente do Ambo, é diferente da Huila, é diferente do Cubango e é diferente das Lundas. Seria bom, caso houvesse extensão desse programa, que o PAN se estendesse um pouco, visitasse um pouco o interior da Angola, para conhecer melhor. Esta conferência reveste-se de extrema importância na medida em que o processo de descentralização apresenta um elevado grau de heterogeneidade devido às acentuadas desigualdades regionais existentes no país, devendo a gestão ao nível local reunir os pressupostos para enfrentar e resolver muitos dos problemas que assolam as populações, em boa parte como consequência do conhecimento mais aprofundado desses problemas que só uma efetiva proximidade permite. Capto a sugestão que, mesmo a partir dos atores não estatais da sociedade civil, é muito pouco explorado, no sentido positivo, a interligação com o setor econômico, com o setor privado. Razão por a qual depois eu vou deixar, ao longo do debate dos dias, acho que este é algo que a sociedade civil, aquela que é mais conhecida no sentido de organização, associação, cooperativas, não explora muito este tipo de relação, mas que exatamente é a parte mais importante também com que a descentralização pode avançar. Há 3 anos atrás começa o processo das conferências municipais, provinciais, em que por um lado tens o Estado a promover o diálogo com a sociedade, por outro lado tens a sociedade civil a se organizar para ter melhor representatividade. E o ponto onde esses dois processos se encontram é no município. Chefe de mulher na nossa comunidade, não! Nunca vimos! Nem aqui, nem em outras comunidades! Ah, é? Sim! Nunca viram? Sim! Chega, mano! Foi homem ou mulher? Mulher! Ainda mais! Sim! Chega, mano! Quem está dirigindo o Ministério da Justiça? Uou! De amanhã! Virgílio de Campos Pereira! Sim, senhor! Guilherme na praça! Sim, senhor! Ministras, deputadas e até mesmo o presidente. Temos que acabar com isso, minha senhora. Então, a Constituição é bem clara aqui, no seu parágrafo 2 do artigo número 2. A República de Angola defende e promove os direitos e liberdades dos homens. Entende bem? Dos homens e não das mulheres. Quando a gente está lá no CACS, mas parecemos bonequinhos, tipo, aquilo é mais do ponto de vista informativo.
do que propriamente de auscultação e discussão. Bem haja os cargos e os fóruns, na verdade. Eu acho que os espaços estão aí criados, na verdade, para os cidadãos, os governantes se encontrarem e poderem dialogar. Muitos dissemos, somos da sociedade civil, mas como também os administradores ou os funcionários não sabem, muitos também da sociedade civil não sabem o seu verdadeiro papel. Temos que saber aprender. Temos que aprender a aprender, não é? Faz favor. Com seu apoio, foram elaborados vários manuais para o Serviço Público Administrativo e para organizações não estatais. O Manual do Administrador, Vamos Votar, Manual sobre o OGE, dentre outros, para citar alguns exemplos. Ainda com seu apoio, promoveu e estimulou o surgimento e manutenção de alguns jornais e folhetos informativos a nível de alguns municípios da capital e não só, como são os casos de Ondaka, na província do Ambo, Ecos do Enda, no município do Kazenga, A Voz de Cacoaco, município do Cacoaco, e Inforçambila, município do Sambizanga, em Luanda. A par disto, intervém na cooperação e manutenção do diálogo entre as autoridades tradicionais e as administrações locais. A participação da sociedade civil tem levado um contributo grande para o desenvolvimento do nosso país, não só, em particular, do município do Quela. A ADRA influencia o cidadão a conhecer, talvez, como que vão, por exemplo, o plano de desenvolvimento municipal. Também influencia o cidadão a saber e conhecer o que a administração faz. Estou muito contente. Esse encontro de hoje, estou contente. Falta de batoque, senão eu podia dançar aí mesmo na sala. Essa atividade continua para sempre. Grande mérito recai na facilitação do diálogo entre as várias forças políticas e civis do país, dando seminários regionais e, ou até provinciais, sobre a descentralização em Angola, elaboração do Orçamento Geral do Estado e outros, promovendo palestras de formação para agentes estatais e não estatais e também o apoio técnico e integração feminina no aparelho governativo do Estado. Essa cultura da gente fazer orçamento, de conhecer orçamento, é um processo que a gente tem que começar a partir da nossa casa, porque afinal de contas é ali que a gente começa a ganhar corpo, é ali que a gente começa a ganhar as primeiras experiências, a gente começa a ter mais as noções concretamente o que é um orçamento geral do Estado. Esta relação bilateral perspectivou termos outras relações plurilaterais, que é o relacionamento com outras organizações, quer internacionais, quer nacionais. Tivemos o acesso direto de trabalhar com a Open Society através da PAN, que facilitou o nosso enquadramento para uma análise mais exaustiva sobre como avaliar o Orçamento Geral do Estado em Angola na perspectiva de género. E isto, de facto, facilitou a nossa compreensão em termos de visão e não só também em termos de base de dados, uma convicção mais exata de como podemos trabalhar com os números do orçamento, tendo em conta que é um documento, muito maçudo para analisar, mas foi possível, nós conseguimos sintetizar e suprimir deste documento alguns itens que no qual faziam o enquadramento do género, e para a plataforma era uma base, era um indicador que facilitou então a compreensão da análise. E foi de facto em função dessa experiência que hoje nós temos um conhecimento mais aprimorado desta abordagem, e está de facto a criar-nos um potencial interventivo mais consistente. Eu penso que o pacote de formação que o PAM implementou ao longo desses 2 anos foi bom para as organizações nacionais, porque muitas não sabiam, não tinham o domínio das ferramentas, tanto de elaboração de projetos, a própria monitoria, sobretudo do Orçamento Geral do Estado, e muitos de nós nem sequer tínhamos acesso aos orçamentos, não é? Ao Orçamento Geral do Estado das províncias. Mas a partir das formações que o PAN foi
fazendo, foi dando às organizações não governamentais, descobrimos como acessarmos ao site do Ministério das Finanças, como extrairmos orçamentos e como estudarmos orçamentos e como influenciarmos os governos provinciais no sentido de serem transparentes na gestão do erário público. E mesmo aqui para levar uma ferramenta que vai me ajudar no meu trabalho do dia a dia. Espero ganhar conhecimentos para eu poder transmitir e tomar ações. Em ação conjugada com outras associações e doadores, foram definidas e apoiadas outras estratégias, consignadas em debates radiofónicos, campanhas de cidadania, elaboração de estudos, conferências nacionais da sociedade civil e formação. As conferências da sociedade civil não é um encontro só de um dia, mas é um processo que parte do município, província e até a nacional. E as resoluções que saem nessa conferência são matéria de trabalho, de reflexão nas nossas organizações. O grande objetivo mesmo é fazer com que as pessoas comecem a refletir sobre os problemas que temos no país, tentarem encontrar soluções conjuntas. Os objetivos foram atingidos, conseguiu-se motivar os atores não estatais, conseguiu-se fazer uma multiplicação dos resultados através de outros contactos e, portanto, eu julgo que o nível de consciência que se foi conseguindo e que se conseguiu agora até ao fim é extremamente importante e nesse sentido acho que valeu a pena e tanto valeu a pena que já estamos a tentar trabalhar um novo projeto de características semelhantes. Para o nosso gabinete de consultoria, a ECO, foi uma grande satisfação ver este projeto atingir os seus resultados e só esperamos que esse projeto de facto seja, como eu digo, a base para um futuro desenvolvimento, para a consolidação do trabalho efetuado ao largo dos últimos 3 anos. Foi um grande desafio, porque Angola, na sua fase de transição, não permite de dormir. Isso o que significa? Gerir um programa como o PAN foi um desafio de cada dia. Foi um desafio escolher a estratégia para ser implementada para o bem-estar da população. Que o programa ajudou a traçar linha mãe que podem ser pegadas para outros doadores, além do próximo programa que já foi acordado através do financiamento da União Europeia com o governo de Angola, que vamos a ter um outro programa a partir da metade de 2011. Com a realização desta Conferência Nacional, fecha-se um ciclo da presença do PAN em Angola e abrem-se novas perspectivas para os novos tempos e nova cooperação com a África.